Crime brutal e covarde. Menina de 2 anos e meio morre após ser violentada e torturada. O principal suspeito é o padrasto dela. A polícia divulgou a foto de Michael Leles, que está foragido. Tiroteio em Vila Velha deixa uma pessoa morta e 3 feridas. O alvo dos disparos foi executado na frente da filha, um bebê de colo. Acidente grave na Avenida Carlos Lindenberg. Uma pessoa morreu. O roubo e furtos de carros no estado. De acordo com a polícia, pelo menos 19 pessoas são vítimas por dia. A Naíra é uma que entrou para essa estatística. Susto em Vila Velha. Crianças e adolescentes saem às pressas de uma casa-abrigo. O fogo teria começado depois que uma adolescente acendeu uma caixa de fósforo. O bom funcionamento da máquina pública é o que garante os benefícios sociais. Você sabe como se faz para manter os serviços públicos? O secretário de Economia e Planejamento do Estado explica tudo pra gente. E ao vivo, Glauco canta o melhor do sertanejo, fala sobre sua carreira e sobre a participação em um show beneficente para ajudar crianças carentes. Coloco uma aliança, pego o que eu quiser. Esse é meu imã de mulher. O Tribuna Notícias volta rapidinho, até já. Olá, boa tarde. A gente começa com uma história muito triste e muito revoltante também. Uma menininha de apenas 2 anos e meio foi brutalmente violentada e torturada e não resistiu aos ferimentos. O padrasto da garotinha é o principal suspeito desse crime tão covarde. Esta menina de 2 anos e meio é a Fabiane Isadora Claudino Barbosa. Ela morreu ontem no Hospital Infantil de Vitória depois de chegar ao local cheia de lesões no corpo e com indícios de estupro. Eu passei a noite com ela no hospital, então ela estava com bastante hematoma. Em tudo quanto é lugar que você imaginar. Hematomas, marcas de mordidas, arranhões, tudo menos escoriações, que seria o sintoma de uma queda. A tia da menina esteve no Departamento Médico Legal em Vitória por volta das 9 horas da noite desta sexta-feira para reconhecer o corpo. A pior sensação possível, né? A bichinha toda encolhidinha dentro de uma gaveta, sendo que era uma criança superativa e espoleta e alegre e esperta. De acordo com ela e com a Polícia Civil, o padrasto da vítima é o responsável pela morte. Geralmente ela ficava sozinha com ele só a parte da manhã, que era o horário que a Isabela estava na escola. Só que ontem a Isabela não teve aula e ele ficou o dia todo com ela sozinho. Ele era frio, ele não tratava ela como ele tratava as outras crianças, principalmente a filha dele. Nunca gostei do relacionamento dele com ela. Ela sempre falou pouco, sempre falava pouco, se comunicava pouco. E de uns tempos pra cá começou a ficar arredia com figura masculina. Thaís contou que a irmã, mãe de Isadora, tem um relacionamento conturbado com o suspeito. Já teve histórico de agressões e, inclusive, a tia tem convicções de que a criança era maltratada pelo padrasto. São hematomas antigos. Os médicos falaram que provavelmente de mais de 2 meses. Não tem como uma mãe não ver aquela quantidade de hematoma daquele tamanho numa criança tão pequena. Uma criança de 2 anos. Não é um adolescente que toma banho e se veste sozinho. Uma criança de 2 anos, dependente da mãe. Antes de ontem, na quinta-feira, a mãe da vítima saiu para trabalhar e o padrasto ficou sozinho com Isadora na casa em que vivem em Campo Grande, Cariacica. Naquela noite, ao chegar, a mãe encontrou a filha com diversos machucados. O padrasto disse que a menina teria caído no banheiro. Então os 3 seguiram para o PA de Alto Lage. E de lá fizeram os primeiros socorros, de cara já transferiram para o hospital infantil. E chegar lá, um amigo me levou e eu cheguei, era umas 10h45 mais ou menos, eu já estava lá. Aí eu já fui entrando e já fiquei com ela dentro da sala e depois não saí mais. Qual a situação? Caótica. Ela toda mole, revirando os olhinhos, aquela equipe médica, todo mundo em cima dela, dando maior assistência, porque era um engessando o braço, o outro checando os sinais vitais, o outro contando hematoma, o outro conferindo o que tinha e o que não tinha. Depois que a criança foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória, o padrasto não acompanhou mais a enteada nem a mãe e sumiu. A polícia está à procura dele por considerá-lo o principal suspeito do crime. Monstro. Exatamente um monstro, aquele que as crianças sentem medo quando apaga a luz. Exatamente. Muito triste, a tia lamentou a morte da sobrinha e quer que a justiça seja feita. Apresentar ele não vai, mas que ele vai ser encontrado de um jeito ou de outro, ele vai, porque a justiça tarda, mas não falha. Ela era meu biscoito.
pessoas. Eles tiraram ela de mim para matar ela. Monstro é pouco. O velório de Fabiana Isadora acontece na Igreja Assembleia de Deus do bairro Jardim de Alá e o enterro será no cemitério Jardim da Saudade, também em Cariacica. E o exame de corpo e delito comprovou que a pequena Fabiana Isadora foi violentada e estuprada. O delegado responsável pelo caso divulgou pela manhã a foto do principal suspeito. Este é Maicon Leles, de 28 anos. Ele está sendo procurado pela polícia, acusado de ter torturado e estuprado a enteada Fabiana Isadora Claudino Barbosa, de 2 anos. A criança morreu. Exames do Departamento Médico Legal comprovaram as agressões. É uma prova robusta e irrefutável. Infelizmente, houve abuso sexual dessa criança de apenas 2 anos, que além de abusada, foi torturada e morta pelo padrasto na noite de quinta-feira. Os laudos médicos apontaram que a criança teve o braço, antebraços e os punhos quebrados. Além disso, os joelhos da criança estavam machucados. O delegado confirmou que os órgãos da criança foram dilacerados. Essa criança foi submetida a uma verdadeira sessão de tortura, algo repugnante e inaceitável. A mãe da criança estava há 2 anos com um vendedor de celular. Para o delegado, ela disse que sabia que o companheiro batia na criança, mas que era apenas para corrigi-la. Ocorre que no dia dos fatos ela tem como comprovar, e assim ela o fez, ela comprovou que ela saiu da residência muito cedo e só retornou à noite. Ela trabalhou o dia todo. Então, por hora, nós não temos elementos para indiciá-la nem para pedir a prisão da mãe da vítima. Os policiais estão indignados, estão revoltados e nós temos certeza que com o auxílio da população nós vamos capturar esse criminoso na menor brevidade de tempo possível. Quem tiver informações, fica o nosso apelo à sociedade mais uma vez, que ligue para o Disque Denúncia 181. No mesmo instante, tenho certeza que a polícia irá comparecer e dar cumprimento ao mandado de prisão. E mais um detalhe desse caso horrível. A menininha foi violentada, torturada e morta no Dia Nacional de Luta contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Coloca a foto de novo aí para mim, gente, desse suspeito, por favor. Tá aqui, como nós já dissemos, esse é Michael Leles, o padrasto da pequena Fabiana Isadora, suspeito de violentar e torturar a criança. E como você já viu, a menina não resistiu a tantos ferimentos e morreu. Então, quem tiver alguma informação desse cara aí, por favor, ligue 181 ou 190. Esse caso precisa ser resolvido o quanto antes. Tiroteio em Vila Velha. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em um bar. O alvo dos disparos foi executado na frente da filha dele, um bebê de colo. O crime aconteceu neste bar que fica no bairro da Glória, em Vila Velha. Foi por volta das 10 horas da noite. De acordo com informações de testemunhas que não quiseram se identificar, o bar estava lotado. Tinha de 40 a 50 pessoas. Quando chegaram 2 jovens em uma moto e o carona começou a atirar. Ele tinha alvo certo, era Laércio, mas acabou também atingindo outras 3 pessoas. Uma na mão, outra no braço, outra na perna. Laércio não teve sequer chance de socorro. De acordo com informações da polícia, a perícia teria encontrado no corpo dele cerca de 11 perfurações. Laércio Silva Filho estava acompanhado da mulher e da filha pequena, que não chegaram a ser atingidas. Moradores que não quiseram gravar entrevista ouviram a primeira leva de tiros e depois mais um pouco, como se o assassino tivesse recarregado a arma. O motivo de tantos tiros pode estar no fato de Laércio ser o responsável pelo tráfico em Jaburuna. Moradores contaram ainda que, após os disparos, o movimento no bar continuou normalmente. A polícia confirmou que Laércio tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Os feridos foram socorridos para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Susto também em Vila Velha. Um incêndio em uma casa-abrigo fez crianças e adolescentes saírem às pressas. O segundo andar da casa ficou em chamas. As marcas pretas nas janelas são das labaredas de fogo que saíam durante o incêndio na casa-abrigo para crianças e adolescentes em Novo México, Vila Velha. Os vizinhos viram o fogo e ajudaram a tirar os abrigados da casa. Eu vi primeiro foi a gritaria. Vim aqui, a hora que eu olhei para cá, que estava saindo fogo, saindo fumaça da janela ali.
Então foi que eu corri e gritei para as pessoas vizinhas aqui para vir ajudar. Não dava para adentrar porque estava muita fumaça, material PVC queimando. Então, graças a Deus, as crianças estavam todas na da terra, o que deu para a gente salvar. Os bombeiros chegaram e controlaram as chamas. O segundo andar, de acordo com o capitão da equipe, ficou bastante danificado. Tinha chamas, bastante fumaça, os bombeiros rapidamente debelaram as chamas. O quarto foco principal ele ficou totalmente comprometido, a fiação elétrica, o forro de PVC de todo o segundo andar também cedeu. De acordo com os próprios moradores aqui do entorno, o incêndio começou depois que uma adolescente recém-chegada acendeu uma caixa de fósforos. O fogo se espalhou, começou uma correria e aí os vizinhos ajudaram. E essa menina, que teria colocado fogo na casa, fugiu. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido. As crianças e adolescentes resgatados ficaram na casa do vizinho até que a situação fosse controlada. Aos poucos, elas retornaram à casa-abrigo no final da noite. O Corpo de Bombeiros disse que o fogo teria sido causado pela queima de um colchão. A estrutura do imóvel não foi danificada. O laudo da perícia deve sair em 30 dias. Equipes da Prefeitura trabalham na restauração e na limpeza da casa-lar. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O roubo ou furto de veículos no estado. De acordo com a Polícia Militar, por dia, pelo menos 19 pessoas são vítimas. A Naira é uma que entrou para as estatísticas. As duas amigas abandonaram os antigos empregos em busca de uma nova profissão. A expectativa era de uma renda financeira maior. Juntas montaram uma empresa de buffet e conseguiram financiar um carro. Como começou a aumentar as minhas vendas, aumentar as minhas encomendas, eu deixei o meu serviço para poder seguir só como confeiteira. 80% dos nossos clientes já cancelaram as encomendas por não terem a disponibilidade de vir estar retirando o kit aqui. Então a gente também está sem trabalhar devido ao não ter mais o veículo. Naira estacionou o veículo, um Corsa Classic cinza, na rua que fica na parte de cima de onde mora, em Tucum, Cariacica. No dia seguinte, quando acordou, veio a surpresa. Agora, quando você chega em casa sem o carro, o que você fala pro seu filho? Ele é pequeno, ele entende toda essa situação? Ele é pequeno, ele entende. Quando a gente chegou para poder pegar o carro, ele estava junto. Aí ele falou, e agora? O que a gente vai fazer sem o carro? Aí, tipo assim, não sei, não tem nem como explicar, né? Naira está entre as 19 pessoas de que, por dia, têm os carros roubados ou furtados por bandidos aqui no Espírito Santo. O dado é da Polícia Militar. De janeiro a abril deste ano, a Polícia Militar registrou mais de 2.000 ocorrências de roubos de veículos aqui no estado. Segundo o levantamento feito no mesmo período pelo Sindicato dos Policiais Civis, esse número pode ser maior ainda. São quase 4.000 carros ou motos levados pelos criminosos aqui no Espírito Santo. O que também chama a atenção é que levaram o carro das meninas a menos de 200 metros da sede do 7º Batalhão da PM em Cariacica. A jovem agora vive angustiada. A gente fica desolada, desamparada, porque a gente não tem condições agora nem de trabalhar mais. Então a gente não sabe nem mais o que fazer, assim. E olha, o carro da Naira é um Corsa Classic cinza escuro com placas KUR 8465. Quem tiver alguma informação pode ligar para ela. Anote aí, 99817-9186. A Polícia Civil investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Vamos mudar de assunto agora? Você sabe como se faz para garantir o funcionamento dos serviços públicos? Como manter em dia o pagamento dos servidores, dos fornecedores? Você vai entender agora a engrenagem desta máquina, que, quando bem ajustada, garante os benefícios sociais. O que é ajuste fiscal? É nós não gastarmos mais do que arrecadamos. Assim como uma família não pode gastar mais do que tem de renda em casa, dos salários das pessoas que trabalham na família. Então, por quê? Se a gente gasta mais, como uma família que ao gastar mais começa a se endividar, daí a pouco não tem dinheiro mais para pagar a conta de energia, pagar o condomínio, pagar a conta do supermercado e começa a atrasar suas contas. De forma parecida acontece no governo. Se o governo começa a gastar mais do que arrecada,
começa a atrasar suas contas. E isso vai se desorganizando os serviços públicos. O ajuste fiscal é fundamental para que a gente possa manter funcionando os serviços públicos essenciais, manter a escola funcionando bem, com merenda, com o transporte escolar, com a manutenção da escola em dia, na saúde, os hospitais funcionando bem, com medicamentos, com os equipamentos médicos que são precisos para os diversos procedimentos médicos, para as cirurgias, para os atendimentos em consultório e assim por diante. Então, fazer o ajuste fiscal é garantir que os serviços públicos funcionem bem e que as nossas contas estejam em dia, os salários dos servidores, os pagamentos dos fornecedores e assim por diante. Então, uma responsabilidade social para com todos os usuários, todo cidadão que procura o serviço público. É cuidar do presente, né, para que as escolas, os hospitais, as unidades de polícia estejam funcionando adequadamente, né? Para isso, a gente tem que cuidar do dinheiro e não gastar mais do que arrecada. Mas também plantar as sementes que vão, no futuro, gerar mais desenvolvimento, gerar emprego, gerar competitividade para o Espírito Santo, levando oportunidades para todos os capixabas. Qual é o benefício do ajuste fiscal, né? É o benefício social. Sem o ajuste, vou te dar o exemplo contrário. O que acontece quando as contas se desorganizam? E o Espírito Santo já viveu isso no passado. Começa a atrasar o salário dos servidores, né? No Espírito Santo já atrasou mais do que 3 meses de salário no passado. Começa a atrasar o pagamento de fornecedores, e aí se o fornecedor não recebe, ele tem dificuldade de manter o serviço sendo prestado adequadamente, né? Começa a desorganizar os serviços mais básicos na educação, por exemplo, tem dificuldade de ter merenda todo dia para os alunos, tem dificuldade de ter transporte escolar para todos os alunos. Então, quando falta o dinheiro, se desorganiza os serviços públicos. E o principal benefício da responsabilidade fiscal, do ajuste fiscal, da responsabilidade fiscal, que é o cuidado com o dinheiro da população, é o benefício social que traz, que a escola funcionando traz para os alunos, né? Com merenda, com transporte, a segurança funcionando, todo o sistema de segurança, a assistência social sendo capaz de atender as pessoas que precisam desse atendimento social e assim por diante. Então, o principal benefício do ajuste fiscal é o benefício social de um bom serviço público sendo prestado, mesmo num momento de crise como esse que nós atravessamos, que é a maior crise da história do nosso país. Sábado, 20 de maio. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Delator diz que Temer recebeu 15 milhões e pôs 1 milhão no bolso. Lula e Dilma tinham 150 milhões de dólares em contas, afirma empresário. Líderes indicam nomes para assumir a presidência. 1.829 políticos no país receberam dinheiro da JBS. Na foto principal, surfista cego de Guarapari dá exemplo pelo mundo. Polícia Militar planeja concursos para contratar 240 soldados por ano. Espiões de redes sociais ganham até 20 mil para achar devedores. No AT2, incentivamos muito os medos dos filhos, diz atriz. Visual de inverno a partir de R$ 50. E planos de saúde vão ter reajuste de 13%. A seguir, acidente grave em Vila Velha, uma pessoa morreu. E nós vamos ouvir também muita música sertaneja com o cantor Glauco. É daqui a pouquinho, a gente volta rapidinho, tá? Acidente grave em Vila Velha, um homem morreu. O vídeo mostra o trânsito todo engarrafado na Avenida Carlos Lindenberg por conta do acidente. O motociclista morreu na hora, depois de bater num carro. Na hora da batida, apenas 2 faixas da pista estavam liberadas de acordo com a Guarda Municipal.
O acidente foi no sentido Vila Velha-Vitória e provocou um grande congestionamento na avenida. Bom, gente, vamos mudar de assunto, vamos colocar música na conversa? Tá aqui com a gente o Glauco. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Marcele. Cantor sertanejo arretado, né? Eita. Capixaba. Capixaba. Sempre começou no sertanejo? Comecei no sertanejo, pequenininho mesmo, dei engateando no sertanejo. E a gente foi fazendo algumas transições ao longo da carreira. Foi pro axé? Vim pro axé, fui no... Cantei na Samba? banda, isso, Qual a Morena banda Jamba. do axé? Morena Jamba. E depois samba DM, no samba e pagode. Sabe tocar de tudo um pouquinho e cantar também, né? A né? gente se esforça um pouquinho. Agora, o legal, gente, é que o Glauco, ele fez a escola de música do estado do Espírito Santo. Isso, estudei música clássica, violão clássico lá. Do violão clássico? Mas acaba a gente conseguindo aplicar algumas coisas disso na música popular, que é o que a gente faz hoje. Qual que é o diferencial, assim, de um músico que estuda e daquele que é prático? Tem diferença? Tem muita diferença. Eu sou totalmente favorável a essa questão do estudo, do conhecimento teórico da música, né? Eu acho que é muito interessante você realmente saber o que você está fazendo ali, eu acho bem legal. Nada contra, acho legal muito também essa questão da prática, quem pega aquela coisa do ouvido, acho sensacional, entendeu? Mas acho que dá para aliar as duas coisas. Agora, você fala que você canta um sertanejo pop, vamos tocar um pouquinho pra gente, vamos mostrar o que é isso? Bom, a gente gosta de fazer um sertanejo sempre bem diferente, né? Sempre pra cima, muita alegria, até colocando todas as influências que eu tive ao longo da minha carreira. Fazer um pedacinho de uma coisa que não pode faltar nunca no show, pode ser um safadão? Pode ir! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar, hein? Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não, é melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê! Nosso tempo, infelizmente, está estourado, mas tem show segunda beneficente. E hoje também. Fala rapidamente pra gente. Hoje no Vila Boêmia, Glauco, baile da família Classe A, DJ Iago Gomes, não perde não, vai estar maneiríssimo. Segunda-feira tem um evento também no Vila Boêmia, um evento beneficente. Para ajudar as crianças carentes de Vila Velha, né, galera? Dá um apoio, né? Com certeza. Inclusive, a entrada 1 quilo de alimento e também agasalho nesse inverno que tá vindo pesado. Né? Então, não deixe de comparecer hoje e segunda-feira no Vila Boêmia, véspera de feriado em Vila Velha. Já convidou o pessoal? Vamos tocar então mais um pouquinho? Vamos embora. E aí a gente aproveita aqui. A gente vai ficar por aqui. À noite nós temos um novo encontro no Tribuna Notícias, segunda edição. O Glauco vai assistir também, que dá tempo antes do show dele. E aí, o Glauco, agora nós vamos encerrar com mais um pouquinho de música, porque hoje o dia foi pesado. Vamos melhorar esse clima, né? Vamos melhorar? Vamos lá, Glauco! Essa é nossa, Cima de Mulher, ao Fã Clube. Quando era solteiro, ninguém me dava bola. Só tomava toco, eu só levava fora. Quando eu namorava era outra história. Telefone não parava, chovia na minha horta. Eu parei pra pensar o que tinha diferente. Tira a aliança, não pega nada, põe a aliança. Aí eu pego 1, 2, 26. Descobri o segredo, agora eu conto pra vocês. Coloco uma aliança, pego o que eu quiser. Esse é meu imã de mulher. Coloca no seu dedo uma aliança qualquer. Esse é meu imã de mulher. Coloca uma aliança, pego quem eu quiser. Esse é meu imã de mulher. Coloca no seu dedo uma aliança qualquer. Esse é meu imã de mulher. Esse é meu imã de mulher.